Nesse vídeo aqui a gente vai ver sobre os operadores aritméticos no Python, como é que a gente faz soma, multiplicação, resto da divisão e etc. E a gente vai conhecer também a biblioteca Math, as funções mais importantes que a gente tem dentro dessa biblioteca, né? Então bora lá para a prática. Bom, para começar aqui eu vou definir um A, um valor 2 e um B, 5. E a gente vai ver aqui individualmente cada operador aritmético, começando pela multiplicação. O A mais B, printando aqui a gente tem 7. 5 mais 2, 7. A subtração a gente tem o menos. Subtraindo o A pelo B, a gente tem menos 3. 2 menos 5, a gente tem menos 3. A multiplicação, a gente usa o asterisco. Rodando aqui o código, a gente tem 2 vezes 5, 10. Para divisão aqui, eu vou até inverter os valores. Eu vou fazer B dividido por A, vai ficar mais fácil aqui para a gente. Rodando o script, a gente tem 2,5. Seria metade de 5, 2 dividido por 5. O resto da divisão, a gente utiliza o porcentagem. E, por exemplo, se você tiver um script que você quer verificar se B é um número primo, a gente utiliza a porcentagem para fazer isso. Então, o resto da divisão aqui vai ser 1. A gente verificar, por exemplo, se B é um número ímpar ou par, a gente faria, por exemplo, se B, resto da divisão por 2 for igual a 1, o número é ímpar. Se não, o número é par. Executando aqui o nosso script, ele printou ali 1, né? Na parte aqui de cima, e printou que o número é ímpar. Por quê? Porque o resto da divisão é igual a 1, ou seja, o nosso número é ímpar. O 5 aqui no caso. Isso aqui foi só para exemplificar. Eu vou fazer um vídeo sobre operadores condicionais para mostrar sobre if, if e else, para você fazer as suas tratativas. Então, isso aqui foi só um exemplo. O outro que a gente tem aqui é o asterisco para fazer a exponenciação. Printando aqui, deu 25. Por quê? 5 elevado a 2, ou seja, 5 vezes 5 seria 25. E o outro que a gente tem é esse barra. Então, executando aqui o nosso script, ele printa 2. Porque aqui no caso eu conseguiria subtrair 2 vezes 2 de 5. Então, 2, 2, e aí sobraria 1, concorda? Então, ele subtraria 2, ficaria 3. Subtraria mais 2, ficaria 1. Então, ele conseguiu fazer 2 vezes uma subtração de 2 em 5. Mais ou menos assim que funciona. E aí, para não ficar repetitivo, a gente consegue também fazer todos esses mesmos operadores seguidos de um igual. Eu vou fazer aqui 2 exemplos, só para poder exemplificar. Não vou fazer com todos para não ficar muito repetitivo. Então, aqui, fazer aqui o A mais igual a 1, print A. O que ele acabou de fazer aqui? Ele está incrementando em A mais 1. Então, isso aqui seria a mesma coisa que eu fizesse A igual a mais 1. Isso aqui é um jeito mais simples de fazer isso daqui, entendido? Vou printar aqui para você poder ver. Limpei o terminal, vou executar e ele printou 3, porque aqui em cima a gente tinha o valor 2, ele incrementou 1 e printou. Então aqui no caso seria 3. A gente consegue fazer isso com os outros sinais também. Então, por exemplo, multiplicação. Então seria A incrementando uma multiplicação por 2. Seria também a mesma coisa que eu fizesse A igual a A multiplicado por 2. Vamos printar aqui para você poder visualizar. Printando aqui a gente tem 4. Por quê? A igual a 2, incrementando, no caso aqui uma multiplicação, né? Por 2, seria 2 vezes 2 igual a 4, que é o valor que ele printou aqui. Você consegue fazer com todos esses sinais aqui. Eu não vou fazer para não ficar muito repetitivo. Passei aqui para baixo as variáveis para a gente continuar. Ainda antes da gente ver sobre a biblioteca Math, a gente tem outras coisas aqui. Vou começar mostrando sobre o round. Então vamos pôr aqui, por exemplo, que eu tenho um pi igual a 3.14. Eu tenho outro aqui, o a menos 2, e o b, que é 5. Então, o round a gente faria para fazer um arredondamento. Se eu fizer um arredondamento de pi aqui, usando o round, e eu printar o resultado, eu vou ter 3. Então, ele arredonda o valor para o número inteiro mais próximo, que no caso aqui seria o 3. O outro que a gente tem aqui é o abs, para fazer o valor absoluto. Eu quero o valor absoluto de menos 2, que seria o 2. Então, executando aqui, ele já printa para a gente 2. A gente tem aqui também o pol, para fazer a exponenciação. Consegue utilizar ele também. Então, por exemplo, a elevado a b
e a gente printar aqui, a gente tem menos 32, que no caso aqui seria A elevado a B. O outro aqui que a gente tem é o max. Então, por exemplo, eu quero o número máximo entre π, A e B. Se a gente printar isso daqui, ele vai por 5, porque o 5 é o valor máximo que a gente tem aqui. Se eu quiser o inverso disso, que seria o mínimo, eu utilizo o min. Então, se a gente printar aqui o result, para obter o valor mínimo entre esses três números aqui, ele vai printar menos 2, que é o menor valor que a gente tem aqui, perfeito? Eu vou passar essas variáveis aqui para baixo agora, e agora aqui a gente vai ver sobre a biblioteca math. Durante o seu processo de aprendizado, você tem que passar por 3 etapas: aprender, praticar e ensinar. No momento que você está assistindo essa aula, você está fazendo essa primeira etapa, você está aprendendo. Praticando seria se você pegasse o que a gente tem aqui na aula e fizesse aí no seu computador e executasse também. Além disso, pegar outras coisas e praticar para você poder aprender mais rápido. É com a prática que você vai aprender realmente a programação. Pensando nisso, eu fiz um e-book, que eu vou deixar aí na descrição. Você pegando ele e fazendo os exercícios teóricos e exercícios práticos, você vai passar da etapa 1 para a etapa 2. E aí sim você vai realmente aprender de verdade a programar, entendeu? Não basta só você ficar assistindo o vídeo e não fazer a coisa na prática, pegar para poder aprender de verdade. Vou começar mostrando aqui algumas constantes, que a gente tem o π, printando aqui ele já mostra o número de π. A gente tem a constante exponencial, ele já printou aqui embaixo, abaixo de π, eu printei o π e a constante exponencial. E aí a gente tem outras funções aqui bem legais. Vou colocar aqui uma variável a igual a 9, e aí a gente vai ver uma outra aqui, que seria para fazer raiz quadrada, math.sqrt, para a gente fazer a raiz quadrada de 9. Eu coloquei aqui o a. Executando aqui, ele já printa pra gente 3. Outro que a gente tem seria para fazer o arredondamento para cima. Então a gente tem o sério, não sei exatamente como é que fala isso, mas por exemplo, aqui o a, ao invés de ser 9, a gente vai pôr 9.2. Executando aqui, colocando o a, ele vai arredondar para cima, ou seja, 10. Se a gente quisesse arredondar esse número aqui para baixo, por exemplo, 9.8, a gente tem uma outra função, que é o floor. Executando aqui, ele vai printar 9. Ele pegou o nosso número aqui e arredondou para baixo. Seria o 9, né? O número inteiro abaixo aqui que a gente tem mais próximo. Bom, se você quiser, por exemplo, pegar um valor do usuário e fazer determinados cálculos com os valores que ele informar, eu já tenho um vídeo aí no canal explicando como receber os valores do usuário para você fazer esses determinados cálculos. Então, por exemplo, receber um valor de A, receber o valor de B informado pelo usuário, beleza? Eu vou deixar esse vídeo aí na descrição e vai aparecer aí na tela para você também.